Eu convido você para assistir nesse exato momento trechos de uma mensagem bíblica que eu ministrei na Assembleia de Deus em Concórdia do Pará, baseada no livro dos Salmos 33, verso 3. Cantai ao Senhor um cântico novo. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado e abençoada com o que você vai ouvir nesse momento. No Salmo 33, você conhece Deus na boca de um salmista como o Deus Criador, o Deus soberano e o Deus protetor. E a proposta trazida é o Salmo 33, o verso 3. E ele começa com: cantai-lhe um cântico novo. Ele começa com um verbo, ele começa com esta ação. Cantar no modo imperativo é um verbo, mas esse verbo não está sozinho. O cantar é um verbo e, por ser verbo, exprime uma ação. Mas o que chama atenção aqui no verso 3 é que o verbo cantar não está sozinho, ele está acompanhado do ler. E o que é o ler? O ler é um pronome oblíquo átono, e ele está exatamente ligando aquilo cantar a alguém. Ele fala assim, ó, canta-lhe, ou seja, é para cantar a alguém. Aqui no versículo 3 do Salmo 33, há um destinatário para quem você vai cantar. E o interessante é que este destinatário, ele é teocêntrico. Ele é teocêntrico. O que quer dizer teocêntrico, pastor William Tavernar? Quer dizer teocêntrico é que o Senhor Deus é o centro. Eu vou repetir para você. Teocêntrico é quando quem está no centro é Deus. A ele é destinado o começo do verso 3 do Salmo 33. Cantai-lhe um cântico novo. E o interessante é que o cântico novo aqui, ele é um cântico de resposta renovada à atuação de Deus. Eu vou repetir para você. Cantai-lhe um cântico novo. Esse cântico novo, ele não está se referindo a uma nova composição. Esse cântico novo não está se referindo a uma nova harmonia. Esse cântico novo não está se referindo a um novo solo. Esse cântico novo não está se referindo a uma adaptação musical, talvez em um tom para cima ou um tom para baixo. Esse cantar-lhe um cântico novo não está se referindo a você mudar os protagonistas da bancada de solo ou chefe de naipe. Não. Cantar-lhe um cântico novo aqui está se referindo a minha resposta à atuação de Deus. Aquilo que eu vou fazer ou aquilo que eu estou fazendo, ela é renovada. Qual é a diferença em uma pessoa que toca um instrumento musical aqui na casa do Senhor para uma pessoa que está tocando agora em um gig, em cima de um palco de um show, de um teatro ou de uma apresentação? É que quando você toca em um teatro, em uma apresentação, e nada contra quem o faz profissionalmente nessa natureza, quando você toca aí fora para você ganhar o seu sustento, o seu salário, na verdade você está exprimindo algumas ações ali, mas quando você estar aqui neste ambiente que é consagrado, reservado à adoração de um único que merece todo louvor nos céus e na terra, você não está só colocando um som para fora, você está dando resposta a tudo aquilo que Deus tem feito para a sua vida, sobre a sua vida e a partir da sua vida. Cada pessoa que está aqui nesta noite é um templo e morada do Espírito Santo do Senhor. E se não fossem as infinitas misericórdias do Senhor sobre a minha vida e sobre a sua vida, nós nem estaríamos aqui. Quem nos sustentou foi Deus, quem nos guiou foi Deus, quem nos levantou foi Deus, quem nos abençoou é Deus, quem dá é Deus, quem tira é Deus, quem abre é Deus, quem fecha é Deus, quem proporciona tudo a nossas vidas é Deus. Então eu renovo as minhas forças através do louvor a Ele, dizendo assim: Senhor, eu estou cantando a Ti um cântico novo.
Naturalmente você pode tocar o mesmo arranjo, arranjos que maestros antigos tocavam e eram usados por Deus para compor harmonias, coisas sensacionais e maravilhosas. Quantos e quantos de nós, nos dias atuais, ainda reproduzimos e tocamos arranjos daquela época e de uma forma sobrenatural, pessoas que ouvem são tocadas e renovadas e restauradas por este som que os instrumentos começam a externalizar. O que é isso, pastor William? Isso chama-se cantar um cântico novo. Mas para você cantar, existe a princípio duas estruturas. Uma é uma estrutura material e a outra é uma estrutura imaterial. A estrutura material é aquilo que os seus olhos podem ver, é aquilo que as suas mãos podem tocar. Quando você vê um clarinete, quando você vê um trompete, quando você vê um trombone, quando você vê um saxofone, seja ele soprano, alto, tenor, barítono, quando você vê uma bateria, um piano, quando você vê um tímpano, quando você vê um violoncelo, um violino, seja o instrumento que for, fagote, oboé, o que for o instrumento, flauta doce, transversal, quando você vê, você está vendo um instrumento material. Repita comigo, instrumento material. Esse instrumento também pode ser usado por Deus. Quem crê nisso nessa noite aqui? Esse instrumento também pode ser usado por Deus. Mas música não se faz, não se constrói só com instrumento material. Se assim fosse, nós iríamos embora para nossas casas, deixaríamos todos os instrumentos aqui e muito provavelmente não haveria música, porque o instrumento não vai tocar sozinho, ele não vai produzir música sozinho, o instrumento não faz isso sozinho. Você precisa então de um segundo ingrediente, de uma segunda estrutura para isso, e essa estrutura é uma estrutura imaterial, é aquela estrutura que você não vê, que você não enxerga, que você não sente. Quando você está com o seu instrumento de metal e uma área de ar-condicionado, e você vai pegar o seu instrumento, ele está momentaneamente gelado. Quando você começa a soprar, começa a estudar, tempos depois, as partículas começam a circular dentro dele, daquele tubo, e ele começa então a esquentar. E por aí vai. Ele muda ali, porque você está sentindo isso ao tocar no instrumento musical. Mas quando você olha um instrumento imaterial, é aquele instrumento que você não vê, é aquele instrumento que você não olha, é aquele instrumento que você não toca, mas você sente ele. Esse instrumento imaterial, ele é formado por dois ingredientes. O primeiro ingrediente chama-se louvor. E o que é louvor? Louvor é uma expressão. Essa expressão pode ser uma expressão musical, mas também essa expressão musical, ela pode ser uma expressão mediante o ritmo, ela pode ser a natureza em que a pessoa queira demonstrar, mas ela precisa partir de uma pessoa que louva a Deus, é uma pessoa então que expressa, ela coloca emoções. Se você ouve um solo de saxofone, apenas soprado por ser soprado, se você ouve um solo de saxofone, apenas seco, existe uma matéria na música chamada dinâmica. Quando você ouve um solo de um instrumento musical que for, sem nenhum tipo de dinâmica, ele não passa vida para você, ele não passa algo que vai tocar com você, é meramente um som, sem nenhum tipo de emoção, como esse que eu vou reproduzir agora aqui para você. Aqui não tem emoção, aqui não tem nada de sobrenatural sobre isso, é apenas uma expressão. Imagina você quando você pega um seu instrumento cheio de problema, cheio de luta, cheio de dificuldades, cheio de coisas para serem saradas dentro de você. E quando você pega o seu instrumento e só coloca som para dentro e começa a apertar as teclas porque as habilidades musicais te levam a isso, é como se fosse dessa forma. Mas existe um outro ingrediente material que você não vê, você não conhece, você não consegue palpá-lo. Mas você consegue perceber. E que ingrediente é esse, pastor William Tavernar? É o ingrediente chamado de adoração. O que é adoração? Adoração é atitude. Não existe nenhum adorador sem
atitude. Não existe nenhum adorador meramente sem dar um passo à frente, sem uma iniciativa. Então, quando você une um instrumento musical, então quando você une um louvor, então quando você une uma adoração, você tem aquilo que mexe com pessoas. Quantas e quantas vezes vocês já ouviram qualquer tipo de arranjo tocado aqui? Eu vou dar apenas um exemplo para você. Olha, você precisa... Quando você ouve o arranjo, quando você ouve sendo tocado, e aquilo começa a entrar ao seu coração, começa a mexer com pessoas, e de repente começa a brotar lágrima dos olhos de alguém, o que nós estamos vendo, pastor William Tavernar? Nós estamos vendo um cântico novo produzindo o seu efeito. Todas as vezes que um cântico novo é tocado, é entoado, automaticamente um receptor capaz de perceber isso, ele percebe que o cântico é novo. E que receptor é esse? É o ser humano. Quando o ser humano foi criado, o ser humano foi criado pelo Senhor Deus. Ele soprou o seu ar, o seu vento, ele fez uma alma vivente. Todos nós que aqui estamos somos formados por corpo, alma e espírito. Esta composição faz de nós um recipiente para perceber quando está sendo tocada uma música ou quando temos uma adoração. Há uma diferença muito grande. Quando nós estamos tocando uma música, o corpo reage de uma forma, mas quando é uma adoração, alguém fala assim: a minha resposta já chegou. Alguém fala assim: Jesus está falando comigo. Acabei de perceber e notar que a presença do Senhor foi quem me trouxe a este lugar. E quem confirma isso não é o pregador. Quem confirma isso não são os likes nas redes sociais. Quem confirma isso é o recipiente divino, fabricado pelo próprio Deus, chamado ser humano. Pode não entender de música, talvez você nem tenha noção se foi tocado um dó maior, um ré menor, seja o que for, mas você percebe que aquilo é uma adoração. Se perguntarem para você que tom foi tocado, faça a mínima ideia. Nem sei o que é Fá maior, nem sei o que é Sol menor, não sei nada disso. Mas uma coisa eu sei: aquele instrumento está adorando ao Senhor. Cantar-lhe um cântico novo. Jesus nos trouxe aqui nesta noite. Eu tenho plena certeza que pessoas que já ouviram, desde o coral de flauta, desde os colegas amados irmãos da escola de música, mas cada orquestra semi-profissional aqui entre nós que já tocou aqui nessa noite, eu tenho certeza que Jesus já ministrou ao seu coração. E por que isso acontece? Porque Ele habita no meio dos louvores. E por que você está aqui nessa noite então percebendo isso? Porque simplesmente a presença do Senhor é real todas as vezes em que existe um louvor sincero sendo tocado. Vamos começar uma divisão agora. Vamos dividir o grupo. Um grupo que toca bem e um grupo que toca mal. E a Bíblia fala sobre isso. O texto, versículo 3, fala sobre isso. Louvai ao Senhor. O versículo 3, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem. É o texto que diz, é a Bíblia que diz. A Bíblia faz menção a esta excelência, a este preparo. Todos os músicos aqui, em especial os solistas que estão aqui, muito provavelmente usaram horas do seu tempo ensaiando, repetindo, treinando. A frase não saiu, então vamos repetir. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. E como é que você começa? Ninguém começa rápido, a gente começa devagar. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Na medida em que eu vou aperfeiçoando, eu vou tá, 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 tá. Tá, 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 tá.
Quando você ouve um saxofone solando, um trompete, seja o instrumento que for solando, foi rápido o solo, demorou apenas 1 minuto, mas levou dias para ser aperfeiçoado. Muitas das vezes meses para ser aperfeiçoado. Existem anos para ser. Nada é da noite para o dia. O aperfeiçoamento leva tempo. Ei, a excelência leva tempo. Sabe por quê? Porque Deus merece o melhor daquilo que nós estamos nos propondo a oferecer a Ele. Leva tempo. Gasta tempo. Quem usa instrumento de palheta, a palheta consome. Tem que ter dinheiro para comprar a palheta de tempo em tempo. Você tem que ter dinheiro para investir no instrumento de qualidade. Leva tempo. Tem que ter investimento, tem que ter capital. E quanto mais você vai aperfeiçoando, mais você vai percebendo que tem que melhorar o instrumento. Tocar bem envolve dedicação. Tem que pagar preço. Tocar bem começa com atitude de aperfeiçoar aquilo que um dia eu comecei. Ninguém toca bem da noite para o dia e ninguém nasce sabedor de tudo. Não nascemos pronto. Mas tem alguém vendo você sendo aperfeiçoado. Pastor, ninguém está me vendo, eu estou aqui no interior, eu fui esquecido. Foi não, tem alguém vendo você. Me prova esse negócio na Bíblia. Vou provar para você na Bíblia. Escuta isso. 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. No versículo 15, os servos de Saul chegaram com ele e disseram: Saul nos autoriza a buscar alguém que toque bem, para que o espírito mau ele saia, ele se ausente e se afasta. No versículo 17, Saul vai dizer, do capítulo 16 de 1 Samuel: então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois um homem que toque bem, e traga ele aqui. No versículo 18, existe alguém vendo o que ninguém está vendo. O interessante é que nesse contexto aqui, você está vendo alguém sendo aperfeiçoado nos bastidores. Os bastidores é lugar para aperfeiçoar pessoas que serão trabalhadas por Deus em algum momento. Quando você observa o versículo 18, você lê a Bíblia e ela vai dizer o seguinte: então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto. Eis que tenho visto. Ele não é meu amigo, eu não sigo ele nas redes sociais, ele não é meu companheiro de conservatório, mas eu tenho visto. Versículo 18: um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Não era meu amigo, mas eu estou observando alguém que é filho de Jessé, e eu estou dizendo para você, ele sabe tocar. Mas o que chama minha atenção aqui é o que vem depois. Se prepara agora para você evoluir um pouquinho mais a partir de agora. Porque Davi está no anonimato no capítulo 16. Quando falamos de Davi, a gente só lembra do capítulo 17. A gente só lembra quando ele derrubou o gigante Golias, quando cortou a cabeça de Golias. Todo mundo lembra de Davi, aquele homem que derrubou o gigante, mas ninguém lembra do Davi no anonimato.
E é no anonimato que as promessas de Deus são feitas para a minha vida e para a tua vida. Vai dizer o versículo 2, que o jovem sabia, porque tinha visto um homem, um jovem, e este jovem tinha pelo menos 6 atributos. Está no versículo 18. O primeiro atributo é: ó rei, este jovem toca bem. Mas não só toca bem, ele é valente. Repita comigo: valente. E o que é ser valente? Valente é aquela pessoa com coragem. Valente é aquela pessoa que tem disposição para enfrentar os desafios. Pastor, eu já desisti há muito tempo porque eu sou pobre. Eu já desisti há muito tempo porque isso não é para mim. Eu já parei no meio do caminho. Escute isso, era um atributo de Davi. Aqui no versículo 18, ele era valente, ou seja, tinha coragem, disposição para enfrentar dificuldades, tinha disposição para enfrentar perigos, tinha disposição para enfrentar os desafios. Davi era valente. E quem disse isso não foi Davi. Quem disse isso foi alguém que estava observando a vida de Davi. Eu vejo que Davi é valente. Segunda característica: além disso, o rei Saul, ele não é só valente, ele é um jovem animoso, é o que diz a Bíblia. E o que é ser animoso? Animoso é aquela pessoa que tem fortaleza de espírito, é aquela pessoa que tem entusiasmo, é aquela pessoa que não muda de acordo com as circunstâncias, é aquela pessoa que não depende do tapinha na costa, é aquela pessoa que não depende do elogio. Ela sabe do chamado que Deus tem para a vida dela, ela sabe quem, ela tem consciência, culto racional. Quando ela vem cultuar a Deus, ela sabe exatamente quem ela é. Outro atributo de Davi, que o homem está observando nele, é o mais importante aqui: ele é um homem de guerra. Repita comigo: Davi, eu tenho visto que ele é homem de guerra. E o que é ser um homem de guerra no contexto aqui de 1 Samuel? Ser homem de guerra é ser preparado, é ser habilidoso para o combate. Seu pai não via isso, seus irmãos não via isso, mas tinha alguém vendo que Davi era um homem de guerra. Alguém estava notando isso, alguém estava percebendo isso. Mas tem outras características de Davi. Outra aqui no versículo 18: ele é sisudo em palavras. Sisudo em palavras é aquela pessoa prudente, é aquela pessoa que sabe o que dizer. Sabe aquelas pessoas que dificilmente abrem a boca, mas quando abrem a boca falam umas bobagens extremas. Tem gente que não pode falar muito, quando fala, saem umas palavras equivocadas da sua boca. Não era assim com Davi. Davi era sisudo em palavras. Mas Davi tinha uma outra característica. Segundo o verso 18, Davi era gentil de presença. Ou seja, ele era aquela pessoa que sabia se vestir, é aquela pessoa agradável de conversa. Sabe quando você olha para esta orquestra linda e abençoada, olha quantos, seja de Cotijubas, seja aqui de Concórdia do Pará, seja os meninos da escola de música, da flauta, quantos irmãos amados, lindos, lindas, bem vestidos, bem arrumados, servos do Senhor, e que se prepararam mais ainda, porque hoje vieram exaltar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores aqui neste lugar. Você já reparou que louvar a Deus nos faz ser mais formosos? Nós somos mais bonitos, a gente se prepara com a melhor roupa que temos para vir adorar o Senhor, para bendizer ao Senhor. E Davi tinha essa característica. A sua postura era uma boa postura, a sua presença era uma presença marcante. Davi tinha uma presença marcante. E quem dizia isso não era Davi, era alguém que estava observando Davi. Davi estava sendo observado a todo instante. Mas o que finaliza aqui no versículo 18, esse é o diferencial.
Vai dizer a Bíblia no final do versículo 18: o Senhor é com ele. Estavam vendo Davi. Seu pai não via, seus irmãos não sabiam de nada, mas alguém observava a vida de Davi e podia testemunhar que ele era valente, ele era animoso, ele era homem de guerra, sisudo em palavras, gentil de presença, e que o Senhor estava com ele. Tinha alguém vendo o que ninguém estava vendo. Mas se você examina o versículo 3, ainda do 33 dos Salmos, você vai perceber que o salmista, ele diz uma outra palavrinha no finalzinho do versículo 33, do versículo 3. Ele vai falar assim: olha, cantai-lhe um cântico novo, tocai-lhe bem e com júbilo. E o que é tocar com júbilo? Tocar com júbilo é tocar com alegria. É aquela pessoa que faz o que tem que ser feito da melhor forma possível, de forma alegre. O Senhor é visto na sua vida, o Senhor é visto na sua caminhada, e o Senhor é visto na sua história. Quantas e quantas vezes o vizinho está observando você, o colega de trabalho está visualizando você, alguém está visualizando você. Trata-se de propósito. Em Neemias capítulo 8, o povo estava vindo de uma retomada do exílio da Babilônia. Escute isso. Jerusalém estava sendo reconstruída. Escute isso. Neemias tinha acabado de reconstruir os muros depois de 52 dias. O povo estava numa fase de transição. Então, no capítulo 8 de Neemias, o povo pede a palavra. Escute, a palavra é explicada. Depois que a palavra é explicada no capítulo 8 de Neemias, o povo começa a chorar. Depois que o povo começa a chorar, Neemias, Esdras e os levitas interrompem o choro do povo e diz assim: olha, este dia é consagrado ao Senhor, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força, porque Ele era a nossa força, Ele era a nossa alegria. Mas como é que isso acontece? Isso acontece quando há júbilo. Todas as vezes que há júbilo, todas as vezes que há alegria, o Senhor renova o nosso interior. Mas existe o inimigo da alegria. Esse vem da tristeza. E este é um ser satânico e diabólico, o diabo. Rouba, mata e destrói. Quantas e quantas pessoas se vestem bonito, se arrumam bonito, colocam a melhor roupa, usam o melhor perfume que tem à sua disposição, colocam o melhor penteado, se preparam, mas quando termina o culto, vem a segunda-feira e a tristeza bate o seu coração. A terça-feira bate o seu coração. A quarta-feira bate o seu coração. A quinta-feira bate o seu coração. A sexta-feira bate seu coração. Mas eu não sei tocar. Mas ainda tem pessoas que estão na parede da tua casa, colocando o ouvido, porque a tua casa é parede com parede, só ouvindo você dizer assim: não há Deus maior. Pastor, eu moro numa casa de madeira, pastor. Mas tem algum vizinho que na hora que você começa a cantar, porque ele vive, não. Oh, aleluia! Bem sei.
Você veio aqui para você ouvir algo de Deus. Não pare de louvar, não pare de cantar. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico. Canta, canta, cantai ao Senhor um cântico novo. A ditosa cidade. Quem sabe canta. Ditosa cidade. Oh, aleluia. Quem não está tocando, canta. Dá glória a Deus e aleluia. Porque o céu se abre sobre quem canta um cântico novo. Oh, aleluia. Tocai bem com júbilo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Que haja libertação agora. Oh, aleluia! Aleluia! Celebre Ele, exalte Ele, o cântico novo. E musicistas que estão aqui me ouvindo agora, o Senhor vai abrir portas para a sua vida. Você vai passar no concurso da ESA, na Escola de Sargento das Armas do Exército Brasileiro, vai fazer parte da banda de música do Exército Brasileiro. Eu vou orar agora por pessoas que um dia vão fazer parte da Orquestra Sinfônica dos Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro, neste momento. Eu vou orar agora por pessoas que um dia estarão tocando na Orquestra Sinfônica da Aeronáutica, vão passar no concurso público, vão ser abençoados aqui nessa noite. Você vai ter condição para comprar seu próprio instrumento musical, Selmer, Bar, a marca que você quiser. Estiver pensando agora na sua cabeça, e amarra o que for. Deus vai te abençoar, as portas vão ser abertas sobre a sua vida. Através desta porta você vai conseguir trazer dignidade para a sua família. Você vai comprar a sua casa, você vai estabilizar a sua vida financeira e da sua família. Eu quero que você, como igreja do Senhor, levanta as mãos para cá. Nós vamos orar por esses músicos que estão aqui, debaixo da autoridade que é no teu nome nesse momento, Senhor Deus. Eu oro por cada músico e musicista que está aqui nessa noite, Pai. Os meus irmãos de Cutijuba, os meus irmãos aqui de Concórdia do Pará, essas crianças, ó Pai, do coral de flauta, esses amados irmãos queridos aqui da escola de música, meu Pai, ó Deus de maravilha, o Senhor conhece a necessidade, o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece os sonhos, o Senhor conhece o desejo,
ó Pai, de cada pessoa que está aqui. O Senhor conhece o coração dos maestros. Meu Deus, Tu és o Deus da provisão, e debaixo da autoridade que é no nome de Jesus, eu estou orando agora, te pedindo, ó Pai, transferência de riqueza das mãos daqueles que não te louvam, das mãos daqueles, ó Pai, que não sabem o que era adorar ao Rei dos Reis, a mão daqueles, ó Pai, que agora estão fazendo aliança e compromisso contigo, ó Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Aqui deste lugar, esta noite, meu Pai, será um virar de páginas para músicos, porque há um cântico novo de renovação aqui nesse lugar, ó Pai, em nome de Jesus. Deste grupo aqui presente sairão sargentos da aeronáutica, deste lugar, ó Pai, sairão sargentos da Marinha do Brasil, aqui deste lugar sairão sargentos do Exército Brasileiro, ó Pai, ó Deus de maravilha. Portas vão ser abertas nos conservatórios, não só do Pará, mas do Brasil. Músicos de orquestras, ó Pai, deste lugar aqui nessa noite, Pai, haverão portas abertas para a orquestra sinfônica, meu Pai, de Brasília, de São Paulo, nos grandes centros dessa nação. Músicos sairão daqui, ó Todo-Poderoso. Meu Deus, reserva as melhores marcas de instrumentos musicais. Reserva as melhores marcas de instrumentos musicais e coloca na mão de um adorador aqui neste lugar, Senhor. Ele não vai saber como foi que aconteceu, a sua família não vai entender nada, Jesus, mas a porta vai ser aberta, meu Pai, e esse instrumento vai sair do estoque da loja e vai para as mãos deste músico adorador que nesta noite está fazendo uma aliança contigo, Pai. Que a história desta família seja mudada a partir deste projeto de música, em nome do Senhor Jesus. Muda história, muda caráter, muda personalidade, meu Pai. Muda o comportamento da sabedoria, do entendimento, da graça, meu Pai. Abre portas, ó Deus, trata o interior, onde houver tristeza escondida, onde houver tristeza guardada, em nome de Jesus. Tristeza, sai em nome de Jesus. Que eu te peço por isso agora, Pai, por esses músicos nesta noite profética, assim como tivemos irmãos, irmãs que foram orados aqui nessa noite. Abre portas, meu Pai, para licenciatura aqui nesse lugar, abre portas para bacharelado, abre portas para MBAs, abre portas de mestrados, abre portas de doutorados, ó Deus, abre portas de pós-doutorados aqui nesse lugar, ó Deus. Aqueles que não quiserem, meu Pai, trilhar o caminho da música profissional, abre porta do direito, abre porta nas ciências contábeis, abre porta na administração de empresa, abre porta na economia, abre porta na engenharia, abre porta na medicina, abre porta na enfermagem. Começa abrindo portas, ó Pai, sobre este lugar, porque hoje é noite de cântico novo neste lugar. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Quem toma posse, diga amém. Este jovem aí, vamos orar por ele. Coloca a mão, os dois aqui, coloca a mão no coração. Senhor Deus, Espírito Santo, Espírito Santo, de dentro para fora, 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 Espírito Santo, vai mudando nesta noite, de dentro para fora, cântico novo, 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 em nome de Jesus. Quem pode dar glória a Deus nessa noite aí, queridos? Quem pode exaltar o Rei dos Reis? Abrace o jovem. Amado pastor, muito obrigado, pastor.